É hora de papo sério aqui no Vida e Saúde, é hora do quadro No Plantão e a gente vai responder dúvidas de telespectadores. Comigo aqui eu tenho uma equipe que você já conhece, o Fábio, que eu ia falar que você era fisioterapeuta, mas está na área da saúde ali, educador físico. A gente tem o Jonatas, que sim, é fisioterapeuta, Sidilene, que é nutricionista, e eu que não entendo nada da coisa, mas vou aproveitar aqui junto com os telespectadores, com os nossos queridos amigos que mandam dúvidas para vocês responderem. A primeira dúvida de hoje é o seguinte: o Ailton está interessado em investir mais em exercícios físicos. Vamos ver o que ele está precisando, na verdade. Meu nome é Ailton, tenho 38 anos. Gostaria de saber quantas vezes por semana é necessária atividade física para benefício da saúde e do corpo. Tá certo, Ailton. Vamos ver agora. Eu acho que quem mais vai responder essa pergunta é você. Quantas vezes ele precisa realizar atividade física por semana? Bom, vários fatores podem influenciar nas atividades físicas que ele vai praticar. Em geral, a gente pode dizer que, isso eu até comentei no programa anterior, que a Organização Mundial da Saúde ela recomenda 150 minutos semanais de atividades moderadas por semana, para aqueles que querem sair do sedentarismo. Tá, vamos falar de horas. Quantas horas dá isso? Isso se a gente trabalhar em 5 dias... Pouco mais de 2 horas. Sim, se a gente trabalhar por 5 dias da semana, 30 minutos diários. Tá. 30 minutos diários a gente consegue fazer esses minutos. Nossa, é pouco então. É pouco, mas isso por causa de sedentários. Tá. Agora, Fábio, eu quero emagrecer, eu quero melhorar, eu quero aumentar o meu desempenho, isso você vai aumentando a numeração. E a organização também tem alguma recomendação nesse caso? Ela diz, em média, 220 minutos para aqueles que querem emagrecer. Isso é o começo, é o início para você ter um processo de atividade física, usar a atividade física para emagrecimento. E agora, só para fechar aqui a perguntinha da Ailton, você acha que é mais interessante fazer atividade física por um período mais longo durante 3 vezes por semana, ou você acha melhor fazer todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana, uma atividade um pouquinho mais curta? O ideal é que cada pessoa atenda às necessidades do seu próprio organismo. Existe muita gente que desiste dos exercícios por achar que deve fazer muito tempo num dia e descansar no outro. Tá. Então, o ideal é que a pessoa dose... Encontre o seu equilíbrio. Encontre o seu equilíbrio de atividades, para que ela se sinta motivada a voltar no dia seguinte com as suas atividades. Tá certo. Gente, a gente tem mais uma dúvida aqui para responder hoje, e agora é o William, que tá querendo acabar de uma vez por todas com a rinite. Vamos conhecer um pouquinho mais da história do William. Quero saber o seguinte: eu tenho rinite, já tomo quase 3 litros de água por dia. Eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar essa tal rinite que me ataca todo dia. William, olha, esse seu problema afeta, na verdade, muitos brasileiros e brasileiras. E eu acho que, na verdade, a gente tem, assim, um universo de coisas para explorar nesse sentido. Antes de começar a gravar aqui, a gente estava conversando sobre isso, né, Cid? Tanta coisa que a gente precisa prestar atenção, não é? Para amenizar, né, ou tentar tirar a rinite É muito ruim ter rinite, né? Você já sofreu? Bastante. Eu também já sofri. E às vezes quando eu vou fazer alguma visita na casa de algum paciente que eu chego, o cheiro de mofo, a coriza começa a espirrar. E às vezes é uma coisa que você nem percebe, assim. Rápido, né? E aí eu peço para abrir, para melhorar a ventilação, o ambiente. E uma das coisas que a gente sempre aconselha é deixar o ambiente limpo, isento de poeira, de ácaros, manter a pintura da casa em dia, também é uma coisa que é importante. Os animais, em alguns alimentos, pelos de cachorro, gato, atrapalha bastante, tapete, ursos dentro de casa, bicho de pelúcia, né? Por quê? Acumula muito ácaros e aí aumenta a irritação do nariz, garganta, ouvido. Inclusive as pessoas acham que com a mudança do clima, por exemplo, no inverno, é devido ao clima estar mais frio. Mas é justamente pelo clima estar mais frio, você tira aquelas blusas que estão guardadas já faz um tempo, que lá está cheio de ácaro, às vezes até mofo, você coloca daí dá rinite, e daí você acaba atribuindo a isso ao frio. A temperatura. Do clima, na verdade, é uma coisa que está, de repente, no guarda-roupa, né? Isso. E outra questão, uma coisa que nós já mencionamos aqui, é a questão do estresse. Com o cortisol, o aumento do estresse libera esse hormônio que é o cortisol. O cortisol ele tem um poder oxidante muito grande e ele abaixa a imunidade.
deixando o corpo mais suscetível. Aí que é importante a entrada do exercício físico para conseguir liberar esse cortisol do corpo. Eu acho que de repente, muitas vezes a gente pensa em rinite, a gente acaba pensando sempre em alimentação. Os otorrinos são assim, eu acho que hoje existe até um consenso, a gente pode dizer, razoável com relação à alimentação. Daqui a pouquinho você vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas a atividade física não é uma coisa que a gente pensa muito no caso de ajudar a resolver o problema da rinite. É verdade, porque as pessoas, por sofrerem não somente com a rinite, mas os outros problemas respiratórios, acaba afetando na capacidade, no desenvolvimento da atividade. É por isso que as pessoas que sofrem desse mal, a gente aconselha que procure atividades aquáticas, atividades físicas aquáticas, natação, hidroginástica, porque além de queimar muita energia, muita caloria, ela ajuda a dilatar os vasos e estimular também o sistema cardiorrespiratório da pessoa. Olha só. Isso que você falou também de ajudar a eliminar o cortisol é muito importante, né? Muito importante. O exercício físico também ajuda no batimento mucociliar. O que é isso? Dentro do nosso aparelho respiratório, nós temos vários tipos de tecido. Tem o epitélio, mas dentro do aparelho respiratório nós temos um tecido recoberto por cílios. Esses cílios, eles fazem um movimento que faz com que a secreção saia. Com o exercício, você aumenta o batimento mucociliar, fazendo com que a secreção saia mais rápido. Daí a importância também de você fazer os exercícios ajudando também. O respirar, o ar puro, você sair daquele ambiente fechado para um ambiente mais ventilado, como um parque. Isso também, e você estando no parque, você realizando alguma atividade física, também leva o batimento mucociliar, que ajuda você a expelir essas secreções que você acaba acumulando quando você adquire a rinite. Olha, é muito comum a gente ver hoje os otorrinos indicando assim uma dieta restrita em leite e derivados. Mas tem muita gente que simplesmente vai ao médico e ele não dá nenhuma recomendação alimentar para o caso de rinite. O que você acredita, Sidilene? Experiência própria, né? E dos pacientes que a gente atende, retirar o leite e açúcares. Leite com achocolatado, leite com algum... Geralmente derivados, então leite, queijo, iogurte. Toma, aumenta muco, aumenta a secreção e aí tende a demorar mais para essa rinite acabar. Então a gente sempre aconselha a retirar leite e derivados, né? Pode substituir por suco de frutas, uma vitamina com leite de soja, se a pessoa gostar, ou amêndoa, ou nozes, mas é importante que retire o leite e os açúcares. Olha só. Existem alimentos que, a gente está falando de alimentos que de repente pioram a rinite. Existem alimentos que de repente amenizam? Que fortalecem o sistema imunológico, de repente, né? ou numa crise. Porque o leite a gente sabe que ele deixa o muco mais difícil de ser expelido. Existe algum alimento que fluidifica esse muco? Na realidade, a vitamina C deve ser usada todos os dias, né? Para que nós fortalecemos o nosso sistema imunológico. Mas na fase aguda de rinite atacada, geralmente o chá de camomila tende a acalmar, né, a mucosa nasal. Eu já ouvi dizer que o abacaxi é muito bom. O abacaxi, ele ajuda a expectorar, tem a substância bromelina, né, que ajuda a expectorar. E, de maneira geral, as vitaminas C, né, os alimentos ricos em fontes de vitamina C. Água também, né? A água para limpar, beber bastante água. E verdura verde escura também, fortalece o imunológico, né? E aí então, olha, William, na verdade você precisa de repente se preparar antes de chegar à crise da rinite com os alimentos ricos em vitamina C. E quando chegar a crise, muitas vezes a gente percebe que a crise ela pode ser evitada. Por exemplo, a gente falou aqui, né, de ambientes, roupas com ácaro, com mofo. Existe muita coisa que a gente pode, de repente, fazer, de repente, antes de estar chegando a estação do que a gente vai usar as roupas, fazer uma limpeza no guarda-roupa, ou antes de guardar, eu acho que de repente é antes de usar mesmo, que a gente, interessante lavar tudo, de repente colocar no sol. Ajuda? Ajuda. Dá uma olhada na parte da casa se tem algum vazamento, se isso está provocando alguma infiltração que pode ocasionar nas paredes. O mofo. O mofo também, uma aguinha com cloro, com uma esponjinha, ajuda a tirar o mofo, né? E quando você vê que o clima já está virando, dá uma olhada na previsão, você já pega, já tira as coisas e coloca no sol. O sol é o melhor para acabar com o mofo e com o ácaro, deixando a roupa um pouco estendida no sol. Esteriliza, né? Esterilizador natural. Bom,
Eu queria saber, Fábio, você ia falar mais alguma coisa sobre atividade física nessa questão? Eu quero enfatizar que os outros exercícios podem ser feitos, eles podem ser executados. Eu comentei dos exercícios aquáticos, mas para as pessoas que sofrem com exercícios respiratórios, esse é o ideal devido ao fato de dilatar mais os vasos, a pessoa ter menos absorção de impactos também nas articulações, o que não vem ao caso da rinite. Mas pelo fato de estimular mais o sistema cardiorrespiratório, a gente sempre aconselha que procure esses exercícios. Mas se a pessoa não tiver acesso, eu não tenho acesso a uma piscina, eu não tenho acesso a um rio, enfim, eu não tenho acesso a esses exercícios, pode procurar exercícios mais fáceis, como, por exemplo, caminhadas e andar de bicicleta também. Claro que se a pessoa tem essas crises, se ela sofre com esses mal... Você está com dificuldade de respirar... Está com dificuldade, é ideal que não faça sozinho. Porque se tiver com a crise, tem alguém para estar junto ali, para socorrer também, é importante. Tá. Sidilene, existe muito mito em relação à alimentação de quem tem rinite. Tem gente que, como eu já falei antes, né? Tem gente que acha que não tem nada a ver e tem gente que se preocupa demais também. Que outros tipos de alimento, como fritura, gordura, você acha que também interfere no processo alérgico da rinite ou não? Em alguns casos, a gente pede para tirar também a farinha, o glúten, né? Por quê? Pode desenvolver outros tipos de alergia. É um alergênico, então. Alergênico, glúten. Uma coisa que é interessante é fazer o tratamento sem o leite durante um tempo e observar a mudança. Mesmo quem tem rinite, a gente não aconselha a usar leite. Substituir o leite por outro produto. Né? A gente sempre trabalha com criança, principalmente. Criança com achocolatado, a gente retira e você percebe a mudança, a criança respira melhor. Tinha um pacientinho que a gente atendia e ele tomava todos os dias chocolatado de manhã. E a mãe falava que não tinha dinheiro para comprar fruta. Ele comprava o achocolatado. A gente fez um teste. Hoje a criança está crescendo, diminuiu o consumo de achocolatado e melhorou as crises alérgicas. E economizou no achocolatado e começou a comprar fruta. Né? Impressionante. Isso acontece muito na vivência nossa. Então tá aí. No consultório, né? Gente, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Que Deus abençoe o trabalho. Obrigada. E que vocês possam ser usados sempre por Deus para ajudar essas outras pessoas também, viu? Obrigada. Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede. Você que tem uma dúvida que gostaria de ser respondida aqui no quadro No Plantão, é só escrever pra gente, entra lá no blog novotempo.com/Vida e Saúde, escreve lá a sua história e fala o que você quer que a gente responda aqui pra você. Vamos acabando aqui o nosso programa, você sabe que pode contar com a gente sempre que precisar e a gente se vê no próximo Vida e Saúde amanhã, 4h30 da tarde. Tchauzinho!